Aí, que saiu da instituição, o agente social que saiu da instituição social escola, está indo para a instituição social trabalho, tá, gente? Em que tempo isso ocorre? Agora, durante a modernidade. Mas esse agente social, antes de ser um agente social, de ser um alguém que interage, ele é um indivíduo, certo? Antes de ser agente social, ele é um indivíduo capaz de transformar todas as coisas que recebe da sociedade e de transformar a sociedade com as coisas que ele pensa. Então, eu vou receber informações da sociedade, mas eu também vou devolver, porque entra em campo agora todas as formas como eu interpreto o ser indivíduo social, como que eu interpreto e como que eu me coloco diante da sociedade. Então, a pergunta é a seguinte, a partir, qual que vai ser o palco de vocês? O trabalho. Em que tempo? Na modernidade, certo? Estabeleçam essa linha de raciocínio. Qual é o palco? É o trabalho. Em que tempo? Na modernidade. Como? Eu interagindo em sociedade e eu comigo mesmo. Como que eu sou? Quem sou eu na sociedade? A pessoa que eu sou na sociedade é a mesma pessoa que eu sou quando eu estou sozinho? Eu digo assim, por favor, pessoas que trabalham comigo, falem sobre mim. Aí as pessoas vão dizer, ela é bem legal, ela não fala palavrão, ponto. Quando eu estou em casa, estúpida, grosseira, fala um monte de palavrão. E aí? Quem é este indivíduo? Ele é alguém que tem um papel social diferente em cada ambiente e na construção de si mesmo ele é outra pessoa ainda? Isso interfere no trabalho? Por que interfere no trabalho? Porque estamos na modernidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas por isso que eu fico muito braba quando as pessoas dizem, mas sociologia é tranquilo. Eu diria que é mais complexo do que se imagina, né? Porque você aprendeu os conceitos, você aprendeu que tem um campo em que você atua, que se chama sociedade, que você vai interagir com essa sociedade, mas é muito importante saber em que tempo, em que contexto você está, certo? Todas essas situações. E quem é você diante disso? Tá? Então, aí para falar durante esse bimestre sobre essa situação toda, como eu disse, a gente vai falar do trabalho. Na modernidade, nós estamos... Foco principal é o tempo nosso. Estamos na modernidade. Qual a instituição social que a gente vai falar? A instituição social do trabalho. E de quem a gente vai falar? De nós, enquanto agentes sociais de transformação, mas também enquanto indivíduo que recebe de volta e que transforma tudo isso, certo? Porque, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando, tá? Ela saiu de casa de manhã, ela estava alegre, feliz, contente, tinha um monte de projetos, ideias, assim. Daí ela foi para a escola dar aula. Vou dar um exemplo bem recorrente. Foi para a escola dar aula. Ela criou todo um projeto, uma ideia bem interessante para fazer com uma turma específica lá. Ela está toda empolgada, a pessoa. Aí ela chega lá, a turma não corresponde. A turma não trabalha, não se empolga, é preguiça, não gostaram, vai ter que ler, nossa, um monte, meia página da apostila, isso é muito complicado. Aí o trabalho não desenvolve, não rende. A pessoa se sente frustrada, porque ela tinha toda uma perspectiva e não aconteceu. Ela chega em casa, ela não vai estar no mesmo pique. Aí as pessoas da casa já vão perceber, já vão perguntar. E aí ela tem que ser um agente social. Ela agiu de uma maneira em casa, ela vai agir na escola, ela vai agir da mesma maneira em casa. Isso, uma coisa interfere na outra e na qualidade de vida de um e do outro. Que indivíduo é esse que se constrói em plena modernidade graças ao trabalho? Indivíduos sempre felizes? Indivíduos tristes? Por que a palavra trabalho é trabalho? Vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? A gente vai falar de trabalho, tem que saber. Trabalho vem da palavra latina tripalium. Tripalium. E tripalium em latim significa tortura. Puxa vida, eu vou passar 1/3 do meu dia, 1/3 da minha vida, 8 horas por dia, né? Trabalhando, isso é uma tortura? Em plena modernidade, que exige que eu corra um monte,
essa instituição social, se a escola é corrida, é porque vocês não conhecem ainda o que é o mercado de trabalho. No trabalho, a pessoa precisa estar se inovando da modernidade hoje, com as técnicas digitais, as pessoas precisam estar se inovando diariamente. Eu diria que a cada hora você precisa estar se inovando, estar acompanhando todo esse processo de crescimento dentro da tua área profissional. Então, a modernidade, como que a gente desenvolve o trabalho dentro da modernidade? Enquanto agente social que se relaciona, porque lembrem-se, o trabalho é uma instituição social dentro do processo de socialização. Então, você vai interagir com a tua família de um jeito, de acordo com o seu trabalho. No trabalho, de outro jeito ou do mesmo jeito, de acordo com o que você se sente ali. Entende, gente? E tem mais toda a questão econômica de você se sentir muito feliz no seu trabalho, mas ele não te rende economicamente. Não tem como. Agora, ele te rende muito economicamente, mas você não é uma pessoa que se sente completa ali. Hoje em dia, a preocupação com o bem-estar das pessoas no trabalho é extremamente grande, tá? É daí que surgiram os coachings, é daí que surgiram as neurovendas, certo? Que são termos bem atuais. A gestão socioemocional, que mais? As gestões administrativas psicológicas. Existem diversos campos e áreas hoje para que a pessoa que trabalha se sinta bem trabalhando e dessa forma proporcione bem-estar para os outros, em especial para os clientes que vão consumir. Porque sim, a gente não pode esquecer, estamos no capitalismo e o objetivo é o lucro, né? Mas como eu vou ter lucro favorecendo que as pessoas se sintam bem? E por que o estar bem das pessoas traz lucro para a minha empresa? Tudo isso a gente vai falar agora ao falar de modernidade de trabalho. E agora a gente vai estar mais focado concentrado mesmo, não mais nas temáticas, mas na apresentação das correntes sociológicas de conhecimento dos autores. Então, este bimestre agora, nós vamos começar, né, para começar devagarinho, com 4 sociólogos e relacionando esses 4. Primeiro um, depois o outro. Relação entre os dois. O terceiro e o quarto. Relação entre os dois. Final, relação entre os 4, certo? É dessa forma que a gente vai fazer sociologia agora. Para falar sobre a relação da modernidade com o trabalho, a gente vai estudar Emile Durkheim e Karl Marx. Nossa, detesto Marx. Aquele safado que viveu às custas da riqueza do sogro dele. Nós não vamos discutir biografia de Karl Marx, certo? Quem ele foi, quem ele deixou de ser. Até porque, além de não nos interessar, não temos como mudar essa situação, né? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho dos filósofos estoicos, e os estoicos são muito bons para dizer o seguinte: nós só mudamos aquilo que está sob nosso controle. Então, eu falar mal do Karl Marx por conta da vida que ele teve, definitivamente não me traz benefício nenhum, e nem para a sociedade em que eu vivo, porque eu não posso voltar no tempo e dizer: Marx, comporte-se, por favor. Não. Então, a partir daqui, usando o erro e o acerto dele, as teorias dele, de acordo com o contexto em que ele estava, e o meu dia a dia de hoje, de que forma eu posso interpretar Karl Marx, tá? E Emile Durkheim também, na mesma perspectiva, na mesma lógica. Nenhum deles era perfeito, pessoa perfeita, e como eu disse para vocês, a biografia de cada um deles é o que menos nos importa. O que nos importa aqui são as correntes sociológicas e pensamentos desenvolvidos por eles e de que maneira isso cabe na modernidade e no trabalho, tá bom? Então, a gente vai falar Durkheim e Marx. Depois, a gente vai falar da construção do indivíduo no trabalho, certo? E para isso eu vou discutir com vocês Max Weber e um cara novo que entra, que eu ainda não falei sobre ele com vocês, que se chama George Simmel, tá bom? Então, Durkheim, Marx, Simmel e Weber. Nosso bimestre vai confrontar esses 4 e, ao mesmo tempo que vai confrontar, vai conjugar também, vai mostrar como eles têm em comum muitas coisas, divergências e convergências, tá bom? Tá, olha só, bem brevemente, só porque essa é uma aula introdutória, assim, né, da sociologia do terceiro bimestre, então, bem brevemente, um pouquinho de cada um, certo? Mas bem pouquinho mesmo. Quando eu for falar, tanto o Durkheim quanto o Marx, nos dois, eu vou falar sobre trabalho.
Mas trabalho onde? Na modernidade, relacionando com a modernidade. Esse é o nosso campo de atuação. Nosso tempo de atuação é a modernidade e o nosso campo é o trabalho, tá bom? Sempre lembrando disso, mantenham isso sempre em foco. Se precisar, gente, faz desenho, faz mapa conceitual, vão fazendo anotações enquanto ouvem, e fazendo aquelas flechinhas, relacionando coisas. Isso é muito bom para a mente, é bom também, tá? Então, olha só, quando eu vou falar da sociologia do Durkheim, ou de como Durkheim entende essa questão do trabalho e da modernidade, eu tenho que falar de alguns conceitos que são específicos do Durkheim. Foi ele que desenvolveu. Ninguém falava de fato social antes de Durkheim. É um conceito de autoria dele. E como os fatos sociais nos levam à coesão social. Fatos sociais parecem aquelas situações isoladas, mas ao mesmo tempo que são isoladas, elas envolvem a sociedade. Por exemplo, assim, não, eu vou falar de um fato social agora. Um fato que é social. Eu levanto de manhã, vocês, né, qualquer um, a gente levanta de manhã e vai no banheiro fazer xixi. Cara, isso é absolutamente individual? Não. Isso é um fato social. Por quê? Porque ele é construído em sociedade. A maioria das pessoas na nossa sociedade de manhã, quando levantar e sentir vontade de fazer xixi, vai no banheiro. Raríssimas pessoas vão sair lá fora, numa moita, no jardim, para fazer xixi. Raríssimas vão fazer que meu cachorro, ir lá no carro, fazer xixi. Vocês devem estar rindo ou achando a professora falar cada besteira, mas é só para pensar. O fato ir ao banheiro, ter um vaso sanitário, ter uma peça dentro da casa chamada banheiro e morar numa casa em que esse banheiro esteja dentro é um fato social, é construído socialmente. Não foi você que teve a ideia de fazer um banheiro na tua casa. A ideia já existia antes. Ela já era um fato social. Você está fazendo só uma reprodução disso. E um fato social isolado, como na minha casa tem banheiro, eu faço xixi no banheiro, no vaso de manhã, como isso gera coesão social. Todo mundo fazendo isso, a gente criou um sistema de sanitarização, um sistema de limpeza muito melhor do ambiente e diversas doenças que existiam antes deixaram de existir, porque houve mais higiene, mais limpeza nos ambientes das casas das pessoas. E assim eu deixei de transmitir doenças, eu deixei de adquirir doenças, e eu formei de um fato que é social, que é individual, mas que é de origem social, uma coesão. Por aí. Esse é o Durkheim. Agora, e o que isso tem a ver com trabalho, professor? Então, eu já não falei de trabalho de propósito, porque eu só estou dando um exemplo dos conceitos dos caras, tá, gente? Então, vamos lá. Karl Marx. Vamos falar contribuições de Karl Marx. Marx não serve para nada, não contribui nada, espera só um pouquinho. Se não tivesse contribuído para nada, ele não era, até agora, há pouco tempo atrás, o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia, O Capital, de Karl Marx. Quem lê isso? Todo mundo. Tanto aqueles que são favoráveis, quanto aqueles que são críticos. Porque para você criticar alguma coisa, você tem que ter conhecimento sobre ela, não é? Você não vai lá, por favor, no Wikipédia, vê Capital do Karl Marx. Daí lê 2 parágrafos lá e vai para sua rede social criticar o Karl Marx. Puxa, você não leu nada, você não conhece nada. Quando você começar a falar com alguém que conhece, de fato, as obras do Marx e o Capital, a pessoa vai chegar para você e vai dizer assim: ok, se você entendeu tão bem o que é a mercadoria no livro O Capital do Karl Marx, graças à sua pesquisa no Wikipédia, me diga de que forma isso se sucedeu ou de que maneira ele entendeu isso na carta do 18 Brumário. Daí, vixe, já dá aquele nó. Então, para a gente falar de alguma coisa, é legal ter bastante conhecimento sobre ela, né? Então, eu queria que vocês entrassem neutros, despidos completamente de qualquer preconceito em relação ao Marx. A gente vai ver ele enquanto construção de teoria e a contribuição do Karl Marx para uma análise da nossa sociedade atual. Ninguém vai chamar Marx de São Marx e nem de demônio Marx, certo? Ele é um sociólogo a mais, um economista a mais, falando sobre a perspectiva e alguns conceitos relacionados ao trabalho. E aí ele vai falar da exploração da mão de obra, vai falar do conceito de mercadoria, do fetiche da mercadoria, tá? Essas coisas todas. E a partir do Marx, então, os conceitos que a gente vai falar dele, esses que eu falei agora, e uma análise da sociedade capitalista,
de conceitos também que ele usa como proletário e burguês, como classe dominante e classe dominada. Nós vamos falar dessas coisas. E daí a gente tem que analisar assim, Marx teve várias situações que as pessoas se contrapõem muito, mas me digam uma coisa, existe uma classe dominante hoje e uma dominada? Existe uma classe rica e uma classe pobre? Existe ou não existe? Fato. Contra fatos, não há argumentos. E aí eu falo, entro de volta no Durkheim. Contra fatos sociais, não há argumentos. Esses fatos sociais foram construídos como? A gente então fala de um do outro, conecta os dois, tá bom? Agora eu vou falar assim, dentro da perspectiva de tempo, de modernidade, eu estou falando de uma atividade chamada trabalho. Estou falando da instituição social trabalho, ok? Para eu falar do trabalho, eu preciso ver que o trabalho ainda é feito por pessoas e precisa continuar sendo por pessoas, porque se o trabalho for todo completamente dominado pelas máquinas, o que nos sobra, gente? Como ficaria a sociedade? Você consegue imaginar? Sabe, essa distopia, essa situação toda? Então, qual é a relação dos indivíduos com o trabalho e com a modernidade? Como está a construção do indivíduo em plena época da modernidade, pós-modernidade? Como que esses indivíduos têm se construído? E mais importante do que os indivíduos se construírem, como as relações de cada indivíduo construído está acontecendo. Porque vejam, eu sou resultado do meio social onde eu vivo, mas eu altero o meio social onde eu vivo. Então, vocês também são resultado deste meio social que nós estamos vivendo agora, mas também podem transformar ele para pior ou para melhor. Lembrem-se que daqui a algum tempo, quando passar essa questão toda da pandemia e nós tivermos a possibilidade de voltar para as salas de aula, vão ter muitos sociólogos e muitas, já tem, né? Linhas de pesquisa fazendo levantamento e analisando este período de quase um ano, né? Assim, agora não, mas analisando o período de quase um ano, quando for fechar tudo isso. Quais foram as transformações que a sociedade teve? De que maneira a escola se transformou? Isso foi bom ou foi ruim? Tudo isso vai depender de dados estatísticos. E aí esses dados estatísticos vão vir assim, as notas dos alunos melhoraram ou pioraram? Os índices de compreensão dos alunos melhoraram ou pioraram? Vamos fazer uma análise disso? Pioraram. Só um exemplo, tá? Pioraram porque aí os alunos participantes dessas estatísticas e dessas pesquisas da sociologia, que é tão inútil, né, segundo alguns, mas que nos mostra tanto quanto mudou, tanto quanto o comportamento tem sido diferente, é a sociologia quem faz a gente observar essas transformações, vão dizer assim, tá, mas a maioria dos alunos disse que foi pior por quê? Porque eles não conseguiam, essa pesquisa que eu estou falando para vocês já existe, tá? Até aqui, né? Vamos ver no final. Porque eles não conseguem a mesma concentração que quando estão em sala de aula, porque o estar em casa desfoca muito a concentração. Tem comida, tem televisão, tem os irmãos passando, tem a possibilidade do professor não estar te vendo e você poder estar mexendo no celular em outra coisa ao mesmo tempo que está com a tela ali ligada. Então, todas essas distrações existem, eles não conseguiram se concentrar. Quando eu for fazer um estudo do comportamento do indivíduo em relação ao sucesso da escola à distância ou insucesso da escola à distância, o que vai somar nessa hora é o comportamento de cada um. É um comportamento social, mas lembre-se, cada um esteve ali. Então, se cada um dos alunos, cada um dos indivíduos nessa situação social não aprendeu nada porque se distraiu, porque ficou fazendo outras coisas, aí qual vai ser o resultado dessa estatística? Não houve aprendizado. Então, ensino à distância, ensino virtual, ensino remoto é um projeto fracassado. Entenderam? Então, é uma ação individual que leva a um comportamento social e uma transformação na modernidade, ok? Para vocês verem como cada atitude nossa transforma a sociedade. Mas eu só tomo essa atitude porque a sociedade me transformou.
Então, é sempre aquele ciclo, tá, gente? Eu mudo a sociedade de acordo com cada ação minha, mas a sociedade é quem me dita se eu devo agir assim ou não. Eu, por exemplo, estou dando aula aqui para vocês e conversando assim, mas eu vi que tem bastante, andei lendo, pesquisando, vendo coisas assim, né? E eu vi que tem bastante professor que, por conta de estar dando aula remota, não da nossa escola, de fora, por aí, eles passam assim, 70% do tempo ensinando e falando, usando muito palavrão ou palavreado de baixo calão mesmo, sabe? Porque, claro, não tem um diretor, um coordenador passando ali toda hora para ver. E também não tem como ter controle de todos os vídeos, etc. Então, e aí, esse tipo de postura, de que forma ela muda a sociedade, alunos? E de que forma os alunos vão mudar a sociedade se começarem a agir assim? Então, todas essas complexidades sociais, né, essas dinâmicas sociais, a gente vai ver agora também. Vamos lá. A partir de quem? Do Max Weber e do George Simmel. Para falar do indivíduo, a gente vai falar do Weber e do Simmel, tá? Conceitos do Weber, então, bem rapidinho. O Weber fala de uma sociologia mais compreensiva. O Weber, ele vai falar que o ser humano, ele, a partir das suas ações, ele vai transformar cada sociedade em que ele vive. Então, se você for um filho bom e que obedece tudo, na tua família vai ter uma atmosfera específica, né? Geralmente de paz e tranquilidade. Agora, se você é um filho que começa a usar droga, que dispersa, que não estuda, vai mudar toda a atmosfera da família. E ali é um núcleo social. E cada um da família vai levar isso para fora. E aí você transforma. Quando o Weber fala de uma sociologia compreensiva, ele está falando de como a gente tem que compreender, não é de ser querido, tá? É de como a gente tem que compreender sociologicamente as ações do ser humano, de cada indivíduo. Já o George Simmel, ele vai falar sobre a vida nas metrópoles. E aí entra o caráter blasé, que nós vamos estudar, que eu adoro esse conceito do Simmel. O caráter blasé é aquele caráter de indiferença, como as pessoas em sociedade, quanto mais gente ao redor e quanto mais cada um seguindo a sua vida, como a gente vai se tornando indiferente ao outro, certo? Aí você passa por alguém que está caído na calçada, machucado, você não tem aquela lógica assim, puxa, é um ser humano, está sofrendo. Se fez certo ou fez errado, eu tenho que ajudar. Você perde isso, vai perdendo. Caráter blasé, né? Mas a gente vai falar dele depois. Agora o meu tempo aqui tá acabando. E essa foi só uma introdução, gente, só para apresentar qual vai ser o conteúdo do terceiro bimestre. Dúvidas, perguntas? Não. Não? Vocês estão entendendo? Gente, não? Sim, professora. Tá, mas qualquer coisa a gente vai resolvendo durante as aulas. Vocês me parem para perguntar, tá? Então, até a nossa aula de geografia. Beleza, gente? Tá acabando o tempo aqui. Beijo. Boa semana para você. Beijo, prof. Beijo, prof. Até a próxima aula. Até. Tchau, professora. Aurora. Te amo, aí depois eu te dou.